E o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Senhor, disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, ide por todo o mundo, ensinando e pregando o Evangelho a cada uma pessoa nas partes mais remotas da terra. Em Contato, o Ministério de Ensino do Dr. Charles Stanley. A seguir em Contato, construindo amizades sábias. Quantos amigos dedicados, leais, amorosos e verdadeiros você tem? Você diz: eu tenho muitos. Agora espere um minuto. Amigos dedicados, leais, verdadeiros, quantos você tem? A maioria das pessoas não preencheriam os 5 dedos com esse tipo de amigo. Eu não estou falando de amizades casuais. Amizades casuais podem ser muitas. Amizades casuais geralmente surgem rapidamente. Mas amigos verdadeiros, leais, dedicados e amorosos, não há muitos deles. Não vêm rapidamente e leva tempo para construí-los. E uma das razões pelas quais não temos muitos é simplesmente, em primeiro lugar, não damos o tempo necessário para construir esse tipo de relacionamento. Segundo lugar, não encontramos muitas pessoas confiáveis para a nossa vida, para sermos abertos e transparentes para dizer como nos sentimos, do que precisamos, como nos sentimos em relação a diferentes coisas da vida que muitas vezes causam conflito nos relacionamentos. Então, quando pensa em suas amizades, deixe-me apenas dizer que seus amigos, realmente, ou seja, se você tem amigos verdadeiros, amorosos, carinhosos, dedicados, leais, eles são um dos maiores tesouros que você tem em sua vida. E porque eles são tesouros em sua vida, precisa cuidar deles. Isso leva tempo, leva esforço, leva energia. Muitas vezes as pessoas dizem: eu simplesmente não tenho amigos, gostaria de ter. O que você deve perguntar é: você está tentando construir amizades, está tentando construir relacionamentos ou simplesmente espera que aconteçam? Vê? Amizades casuais meio que acontecem. Amigos verdadeiros, amorosos, leais, dedicados não simplesmente acontecem. Não são encontrados, se constroem. E a qualidade do material que colocamos nessa amizade determinará quanto tempo ela dura e quão satisfatória ela é. E muitas vezes estamos com tanta pressa, não queremos gastar o tempo, gastar o esforço e ainda assim queremos esse tipo de amizade. Ela não vem assim. Então, quero que pense em toda essa ideia, porque quando você pensa em amizades, pense nisso. Uma das primeiras coisas que o Senhor disse foi isso. Ele disse: tendo criado Adão. Ele olhou ao redor para todo aquele jardim absolutamente perfeito e ali estava Adão por conta própria. E Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Agora, quando a Bíblia fala sobre o homem, geralmente está falando sobre a humanidade, pelo menos em alguns versículos, então, certamente não é bom que um homem esteja só ou que uma mulher esteja só. Foi o que Deus disse. Então, de fato, ele estava tão persuadido e convencido disso que ele deu a Adão Eva. Ou seja, ele desejava que eles tivessem um relacionamento, que tivesse uma amizade. E assim, ele a criou. E Deus nos fez para relacionamentos, para companheirismo e para amizade. E não é bom que vivamos sozinhos. Acho que qualquer um que vive sozinho pode dizer. Embora talvez o Senhor tenha nos trazido um senso de satisfação e contentamento, ainda assim, não é bom de muitas maneiras estar sozinho. E Deus sabia disso e, portanto, Ele preparou tudo para isso. Quando pensa, por exemplo, nas Escrituras, enquanto os servos de Deus, ao longo dos anos, tiveram amigos ao redor, por exemplo, de fato, a Bíblia diz que Deus disse que Abraão era seu amigo e ele era um amigo para Abraão. E você lembra que Moisés teve Arão e Josué como seus amigos mais íntimos e próximos que o ajudaram? Vai lembrar que Davi teve Jonatas, mas também teve muitos outros amigos muito leais e dedicados que teriam dado a vida por ele. E é claro, todos nós lembramos de Daniel. O profeta Daniel, ele teve 3 amigos muito dedicados, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eram tão bons amigos de Daniel que estavam dispostos a arriscar suas vidas com base em uma convicção que ele tinha e que compartilhavam. Então o Senhor Jesus Cristo certamente teve seus amigos entre os 12 discípulos e ele os conhecia, ele os amava e eles o amavam. Então, entre aqueles 12, ele teve 3 amigos muito íntimos, ou seja, Pedro, Tiago e João, não favoritos, mas íntimos. Então o apóstolo Paulo, quando você lê as epístolas, vai descobrir que o apóstolo Paulo tinha vários amigos
E ele dizia, por favor, digam a Lucas para vir me ver, ou a Timóteo, ou a seja lá quem fosse. Ele tinha muitos amigos, muito a dizer sobre eles porque eram muito importantes para ele. De fato, um dos maiores tesouros que você e eu temos é um amigo leal, dedicado e fiel. E quando não temos isso, falta algo em nossa vida. Então simplesmente pergunto a você, consegue olhar ao redor de sua vida hoje e dizer, bem, sim, eu realmente tenho 1, 2, 3 desses amigos. Se você tem 3 amigos assim, você é muito, muito abençoado. E o que eu quero falar nesta mensagem ouça, eu quero falar sobre construindo amizades sábias. Há todo tipo de relacionamento, há todo tipo de amizade, mas como se constrói amizades sábias? Essas amizades que fazem diferença na nossa vida, assim como na vida da pessoa que se torna nossa amiga. Então quero que você abra em um único versículo, em Provérbios capítulo 18. Quero que abra, por favor, no versículo 24. Deixe-me explicar por um momento. Versículo 24 desse capítulo 18 de Provérbios. Eis o que a Escritura diz. A Bíblia diz que um homem... Deixe-me apenas ressaltar. Quando a Bíblia diz um homem, é um homem ou uma mulher. Então, vou dizer isso apenas uma vez e se refere ao ser humano, homem, mulher, o que seja. Ouça isso. Um homem ou uma mulher de muitos amigos pode chegar à ruína. Você diz, bem, o que isso pode significar? Parece que quanto mais amigos você tem, melhor. Mas ouça o que ele diz. Um homem de muitos amigos pode chegar à ruína. Mas há um amigo mais chegado do que um irmão. Há amigos que são mais chegados até mesmo que um irmão de sangue. Agora, quando ele diz um homem de muitos amigos pode chegar à ruína, o que quer dizer? Ruína aqui significa ser abalado tão gravemente que você se despedaça. Quando uma pessoa chega à ruína, ela é tão abalada por algo que simplesmente se despedaça. Que essa pessoa, que tem tantos e tantos amigos que suas amizades são amplas, mas não profundas. Ou seja, quando a coisa fica difícil, eles vão embora. Então ele diz, quando isso acontece, não há ninguém em quem se apoiar, nenhum amigo verdadeiro, genuíno em que se possa apoiar. E quando as coisas ficam difíceis, eles somem, então ele diz que a pessoa se despedaça. Você tem um amigo que vai ficar ao seu lado, não importa o que aconteça. Eu sou muito grato de poder contar com muitos amigos que vão ficar ao meu lado em todos os momentos. Eles sempre concordam comigo? Não. Eles me amam? Sim. São amigos leais, dedicados? São fiéis, verdadeiros? Sim. Em todas as lutas e provações da minha própria vida, essas pessoas permaneceram comigo, ao meu lado, seja no que for. Amigos genuínos, amorosos, leais e dedicados. E a maioria das pessoas não conseguem encontrar 3 pessoas assim em suas vidas. Então, o que deve perguntar é, por que eu não tenho mais amigos? Como desenvolvo esse tipo de amizade que realmente satisfaz, esse tipo de amizade que você sente a dedicação, sente o amor deles, sente a aceitação. Você ama estar na presença deles, algo que aquece a sua alma nesse tipo de amizade. Bem, é disso que quero falar nessa mensagem. Quero que a gente pense por um momento sobre toda essa ideia. É certamente o plano de Deus para a vida de cada um de nós ter amigos íntimos e verdadeiros. Talvez não muitos, mas pelo menos alguns. Próximos, amigos próximos. Mas aquele pequeno grupo de 1 ou 2 ou 3, ou talvez um pouco mais do que isso, se você conseguir, amigos verdadeiros e íntimos. E eu quero falar sobre o que é necessário para isso. E quando você pensa nesse tipo de amigo, você pensa no que o Senhor disse quando ele disse, não é bom que um homem esteja só. Ele pretendia que nós construíssemos, desenvolvêssemos, estabelecêssemos esse tipo de relacionamento para preencher nossa vida. O que acontece numa amizade? O que acontece numa amizade é que somos capazes de crescer espiritualmente porque, tendo desenvolvido essa intimidade, abrimos o coração. Podemos dizer, não entendo, não sei o que está acontecendo em minha vida, e muitas vezes ele vai ajudar a outra pessoa e dar um discernimento sobre sua vida para ajudar você a entender por que está sentindo, o que está acontecendo em sua vida. Então, há muitas e muitas ricas recompensas em desenvolver amizades sábias e relacionamentos sábios. Quero repetir isso. Um dos maiores tesouros que temos na nossa vida são aquelas amizades leais, dedicadas, amorosas e piedosas que Deus colocou em nossa vida e que nós cultivamos e que nós buscamos e que Deus desenvolveu na vida deles e na nossa vida juntos. Agora, a grande questão é esta. Como eu desenvolvo esse tipo de relacionamento?
Como eu construo esse tipo de amizade com alguém? Quero voltar e dizer, lembre-se de que muitas vezes o nosso histórico tem um efeito sobre como fomos tratados, não necessariamente na sua infância, mas como foi tratado na sua vida adulta. Como fomos tratados no passado muitas vezes influencia muito nossa capacidade para poder construir sábios, relacionamentos sábios, amizades sábias. O que eu quero fazer é dar a você uma lista de coisas que eu sei que vão ajudar e simplesmente quero colocar dessa forma que, isto é, nós construímos amizades. Ouça, nós construímos amizades sábias quando? E eu vou te dar uma lista de coisas. Construímos amizades sábias quando compartilhamos, ouça, um profundo interesse mútuo. Ou seja, o interesse mútuo que você tem, certamente, todos nós que somos crentes temos um maravilhoso interesse mútuo. Agora, se quer construir uma amizade sábia, um relacionamento sábio, este interesse mútuo, como crente, deve sempre incluir, certamente fazendo parte disso, o Senhor Jesus Cristo. Se você tem um relacionamento e uma amizade que nunca pode mencionar o nome dele, sem que a outra pessoa se incomode um pouco, ou essa pessoa se sinta como, bem, não me pressione, há algo de errado com esse relacionamento. A menos que seja um relacionamento que esteja construindo para levar essa pessoa a Jesus Cristo. Nesse caso, eu entendo. Mas quando falamos sobre construir amizades leais e amorosas, em primeiro lugar, ela vai começar com um senso mútuo de profundo interesse em coisas que vocês têm em comum. Então, este é um ponto muito importante. Podemos construir esse tipo de amizade, sábias amizades, quando? Quando isso é muito importante, quero comentar sobre isso daqui a pouco. Quando essa amizade é baseada em eu suprir as necessidades deles e não eles suprirem as minhas. Ou seja, se minha amizade é baseada no fato daquilo que eu preciso e preciso da outra pessoa, essa amizade provavelmente não vai muito longe. Em segundo lugar, porque ela é motivada por um senso de egoísmo pessoal ou ambição, porque essa necessidade pode ser emocional, pode ser uma necessidade física, necessidade financeira ou material. Ou seja, se estou construindo um relacionamento ou uma amizade baseada na minha carência, isso não vai funcionar. Então, há pessoas que são tão codependentes que quando elas tentam ter um relacionamento com alguém, elas imediatamente começam a se apoiar na outra pessoa. E muitas vezes, essa mesma atitude vai afastar a pessoa com quem você quer ser amigo. Agora, eu acredito que Deus quer trazer todos nós para o lugar onde Ele é absolutamente o suficiente na nossa vida. Então, eu sei, na minha própria vida, por exemplo, já vivi tempo bastante, vários anos agora, sozinho. E eu sei que Deus sabe como e que Ele pode nos trazer para o lugar na nossa vida, preste atenção, onde não nos sentimos carentes. Não precisamos de ninguém, agora eu não disse que não precisamos das pessoas, mas que não temos essa carência de modo que os nossos relacionamentos e amizades não sejam baseados em eu preciso disso, preciso de você, daquilo, preciso dele, preciso dela. Porque esse tipo de relacionamento muitas vezes não dura muito tempo. Mas o Senhor Jesus Cristo em nosso coração pode nos trazer um ponto de absoluta, completa, adequação, suficiência, plenitude, contentamento nele, que então podemos construir amizades muito piedosas, sábias, maravilhosas, satisfatórias, energizantes, motivadoras. Isso não é baseado em uma necessidade, é baseado agora em como posso ajudar essa pessoa, como posso suprir o que precisa, como posso ser a pessoa que ela precisa que eu seja para ela. Então, há uma diferença entre desenvolver uma amizade baseada nesse sentimento muito carente de eu preciso ter você, tenho que ter você, e uma liberdade de tudo isso é o que torna possível construirmos relacionamentos muito sábios, frutíferos, piedosos, satisfatórios e puros. E é muito importante, para amizades sábias, nós temos que lembrar que isso não pode ser baseado em toda essa questão do que eles podem fazer por mim, mas sim o que eu posso fazer por eles. Vou te dizer como pode saber quão livre você é. Você pode meio que medir, isso é um bom termômetro para suas amizades. Eu sou um amigo dessa pessoa porque eu preciso dela ou porque eu acho que Deus pode me usar para contribuir com algo na vida dela. Veja, você não consegue construir sábias e duradouras amizades
se está sempre precisando de alguma coisa. Quando você está livre das necessidades e é capaz de doar, e doar, e doar, porque veja, a verdade é que, quando você tem uma amizade sábia, vai querer estar doando. Bem, uma pessoa necessitada quase sempre está do lado de uma que recebe, e podem ficar bem sensíveis, bem suscetíveis, e muitas vezes não precisa muito para irritá-las, porque estão tão carentes. Porque veja, o que acontece é que o mundo delas as conquistou completamente e elas são controladas por essa carência. Deus não quer isso. E eu diria a qualquer um, se você está pensando em se casar, tenha certeza, número 1, certifique-se de que não está se casando com uma pessoa muito, muito carente, porque ouça com atenção, diga amém se está ouvindo. Sabia que iriam dizer amém nessa. Porque, preste atenção, nenhum homem jamais será capaz de suprir todas as necessidades de uma mulher. Nenhuma mulher pode suprir todas as necessidades de um homem porque só Jesus pode fazer isso. Ele vai usar a outra pessoa, vai trabalhar através dela para suprir as necessidades, sejam elas materiais, físicas, emocionais ou o que seja. Ele vai usá-las, faz parte disso. Mas em última análise, nenhuma pessoa sozinha pode suprir o que precisa. E assim, se você é uma dessas pessoas carentes e é por isso que está pensando em casamento, vai se meter em problemas. E é por isso que, quando as pessoas se divorciam, 3 meses depois, já estão com outra pessoa e entram em outro casamento em 6 meses e não deixam os anos passarem. O que acontece é que ricocheteiam de uma pessoa para outra, carregando a carência delas para outra pessoa. E tudo que fazem é duplicar o problema. Da mesma forma, se vamos construir esse tipo de relacionamentos e se vamos construir esse tipo de amizade, precisamos estar dispostos a enfrentar a rejeição e a dor. Todos teremos isso, porque somos humanos e é isso que acontece. 2 pessoas podem se amar, ou elas podem ter um bom relacionamento, e uma delas vai fazer algo que a outra se sinta rejeitada, ou sinta como, bem, você não estava pensando em mim, não se importou, e vão sentir dor. Ouça, se você está esperando até encontrar alguém que não vai te causar dor alguma, que não vai te causar nenhuma sensação de rejeição, cuja vida seja tal que você nunca vai se machucar, você nunca terá um relacionamento. Porque Jesus, por exemplo, ele causou ao apóstolo Pedro uma dor bem direta. Disse a ele, você age como o diabo? Deve ter sido doloroso em frente dos outros. E assim, portanto, quando chegamos à construção desses sábios relacionamentos e amizades, você deve estar disposto a sofrer um pouco de dor, de mal-entendido e alguma rejeição. E há muitas pessoas que foram tão rejeitadas, tão machucadas e cheias de dor, que dizem, eu não aguento mais, isso não vale a pena. Sim, vale. Vale a pena a dor e a rejeição para se sentir amado e apoiado por um amigo verdadeiro, leal, dedicado, amoroso e sim, vale a pena. Claro que vale. Mas veja, você nunca vai crescer até que aceite se machucar. Você nunca vai crescer até que consiga viver, ouça, até que consiga atravessar a ferida e a dor. E vai atravessar isso com aquela pessoa, aconteça o que acontecer. Quer construir relacionamentos e amizades fortes? Você ouça, quando fazemos isso, e realmente escolhemos fazer isso, conseguimos fazer isso quando amamos de forma sacrificial. Se amamos de forma sacrificial, significa que posso dar sem esperar nada em troca. Significa que também posso dar quando tenho necessidades, mas não preciso mencioná-las. Significa que posso me colocar em segundo lugar. Significa que quando eu não concordo, ainda assim, posso me dispor a fazer o que é necessário. Significa que se eu amo de forma sacrificial, estou disposto a entregar a minha vida e a entregar os meus desejos, minhas vontades para agradar e fazer a outra pessoa feliz e trazer contentamento e alegria na vida dela. Vê? Se você não sabe como amar, como vai construir amizades verdadeiras e fortes? E as pessoas desenvolvem amizades que não são baseadas no amor, porque não são baseadas numa responsabilidade piedosa. Não são baseadas em cuidado genuíno, intimidade uma com a outra, são baseadas em outras coisas. Então, quando uma pessoa está construindo, sabe, os relacionamentos, sabe, as amizades, ela está disposta e consegue amar sacrificialmente, significa que nem sempre precisa fazer do jeito dela. Mesmo quando acha que está certas vezes, não deve impor sua vontade, e sim abrir mão disso. Se você vai ter esse tipo de relacionamento, precisa estar disposto a ser aberto e transparente. O que quero dizer com isso? Simplesmente, você vai construir
se vai construir uma amizade com alguém, precisa abrir seu coração. Deve estar disposto a dizer: sabe, deixe-me contar como estou me sentindo. E não se preocupar se a outra pessoa vai agir de forma errada ou não vai. Ser transparente significa ser aberto, honesto, sobre meus sentimentos, sobre o que estou pensando, como eu estou pensando, por que eu pensei daquele jeito, por que fiz isso. E outra pessoa pode questionar isso, mas sabe de uma coisa? Se esperar até encontrar alguém que sempre concorde com você, isso não é amizade. Amigos estão dispostos a confrontar, mas amigos genuínos e verdadeiros confrontam com amor, confrontam com a intenção de edificar a outra pessoa, fortalecê-la, ajudá-la a ver o relacionamento dela com Deus, ajudá-la a entender o que é melhor para a vida dela. Veja, se você vai construir esse tipo de amizade, exige esforço, e exige energia, e devo estar disposto a abrir meu coração. E eu tentei construir amizades com algumas pessoas na minha vida, que compartilhei meu coração, abri meu espírito, minha alma, meu próprio ser. Eu não guardei nada. Nem uma vez elas abriram o coração delas, nem que fosse da largura da cabeça de um alfinete. Agora, a tragédia de pessoas assim é esta. O que não percebem é que quando fecham a porta, então elas se trancam em sua própria solidão. Meu coração se compadece por pessoas solitárias. Pessoas que se fecharam num mundo muito pequeno, por medo da rejeição, de mais rejeição, medos de mais feridas, de mais dores. Quer saber? Você não vai sair de trás daquele muro até que esteja disposto a arriscar. Você vai se machucar? Vai. Dor? Sim. Rejeição? Sim. Vale a pena? Vale. Mas você tem que estar disposto a sair. Estar disposto a se abrir. Sabe de uma coisa? Não sou perfeito, isso aconteceu na minha vida. E eu preciso de sua ajuda, de sua compreensão, suas orações, o que seja. Que forma tão linda de estabelecer uma amizade duradoura. Quando você é desafiado e motivado a ajudar uma outra pessoa a crescer na vida espiritual. Da mesma forma, quando nós realmente queremos desenvolver amizades duradouras e verdadeiras, conseguimos fazer isso quando os princípios das Escrituras governam nosso relacionamento. Quando os princípios das Escrituras governam nosso relacionamento. Agora, isso eliminaria muitas coisas na vida das pessoas se elas dissessem: quer saber? Eu certamente quero ser seu amigo e eu teria interesse em construir um relacionamento de amizade com você, e vamos decidir logo de início que os princípios da Palavra de Deus governarão nosso relacionamento. Vai governar o que dizemos um ao outro, vai governar como reagimos um ao outro, vai governar nossa conduta, comportamento, em público e no privado. Vai governar cada aspecto da nossa vida porque queremos um relacionamento piedoso. E quando você pode dizer quando você escolhe construir um relacionamento governado pelos princípios da Palavra de Deus, você vai construir um fantástico relacionamento. Um relacionamento leal, amoroso, dedicado, imensurável, incomparável, indescritível, que vai trazer a você o maior senso de contentamento, de alegria, paz, felicidade na sua vida, seja como for. O seu maior tesouro, esse tipo de amigo. E lembre-se disso. Eles não vêm fáceis. Não vêm rapidamente. Vêm num período de tempo. Se não deseja investir tempo e esforço, não vai construir amizades verdadeiras e duradouras. Mas se desejar, será um dos maiores tesouros da sua vida, trazendo a maior alegria. Agora, quero falar sobre uma amizade em particular. Eu quero falar sobre a mais importante amizade que nós temos, e é a nossa amizade com Jesus Cristo. Ele disse aos seus discípulos, em João capítulo 15, no versículo 15, ele diz: vocês são meus amigos. Eles não foram somente seus amigos, sabe por quê? Cada um de nós, o Senhor Jesus Cristo deseja desenvolver uma amizade conosco. E foi interessante que, depois do primeiro culto, essa jovem veio até mim e disse: como posso ver Jesus como meu amigo e, ao mesmo tempo, vê-lo como o supremo, soberano do universo? Como posso vê-lo assim? Então eu simplesmente disse a ela, sabe? Eu posso reconhecer que ele é o soberano do universo. Ele é o soberano do universo que é tão grande, tão magnífico, glorioso, tão poderoso, imponente e tão amoroso, que quando eu clamo por ele, ele me escuta,
pessoalmente. Quando eu falo com Ele, todo o seu poder soberano não nos separa. Ele nos coloca em unidade. É possível ter um relacionamento íntimo, amoroso, satisfatório, gratificante, eterno com o Filho de Deus. E lembre-se disso. Esse relacionamento é construído sobre o seu amor incondicional por nós, sobre o seu perdão contínuo por nós. Ouça sobre o seu plano eterno para nós. Assim, quando você desenvolve uma amizade com Jesus, ela é eterna. Ela é para sempre. Não importa o que aconteça, essa amizade nunca será quebrada. E quero te perguntar se você nunca confiou nele como seu Salvador. Não importa quantos amigos você tenha, sempre haverá um vazio em seu coração. Sempre haverá um espaço vazio ali, porque há um espaço criado ali na sua vida para Jesus. O melhor amigo que pode ter. E ele é seu, basta pedir. Se você pedir, Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Eu creio que a tua morte na cruz pagou minha dívida de pecado por completo. E eu peço que me perdoe e eu confio em ti para que se torne meu Salvador, meu Senhor, meu Mestre. E certamente, quero que você seja meu amigo. Sabe quanto tempo ele vai levar para fazer isso? Como no estalar de dedos. Ele está pronto para construir um relacionamento com você, que vai te satisfazer para sempre, sempre, sempre. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em intouch.org. Our mission at InTouch has always been to help people grow in a relationship with Jesus, one that is joyful, generous, vibrant, and sustainable. But we know that following Jesus doesn't always feel that way. Sometimes it's hard, heavy, uncertain. That's why we created Follow Me, a reminder of the invitation Jesus has for us back to the good life with Him. And we believe that life is still for you. Order your copy today. Você já pensou sobre o que um retrato seu revelaria? Quando você olha no espelho, o que você vê? O que você acha que Deus vê quando olha para você? Aqui está a diferença entre o que Deus vê e o que eu e você vemos. Nós nos vemos como um produto inacabado. Não subestime quem você é. O que ele vê é uma pessoa de valor, uma pessoa de mérito e uma pessoa de grande promessa. Não deixe seu passado acorrentar você com pensamentos que não são piedosos. Nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, uma obra-prima. Em Contato, levando pessoas do mundo inteiro a um relacionamento crescente com Jesus Cristo e fortalecendo a igreja local. Este programa é patrocinado pelo Ministério Em Contato e é possível pela graça de Deus, suas orações e ofertas fiéis.